Olá, eu sou Raquel da SOS Alergia Fortaleza e eu estou aqui hoje com a Sabrina Ibiapina, que é terapeuta ocupacional e veio falar com a gente um pouquinho sobre seletividade alimentar. Acompanhe esse vídeo. Sabrina, eu vou começar agradecendo hoje a tua vinda aqui, dizer que para mim foi uma grande surpresa acompanhar o teu trabalho, né? O trabalho da terapia ocupacional com a seletividade alimentar, que gera muita dúvida na gente como mãe. Isso é verdade. Eu agradeço, Raquel, o convite. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo a SOS Alergia. Convido todos também a virem conhecer o espaço deles. E é com muita gratidão que eu estou aqui conversando com vocês. Sabrina, como mãe, quando a gente começa a fazer a introdução alimentar dos nossos filhos, então a gente sempre se depara com a recusa da criança por alguns alimentos, né? Mesmo hoje ainda, meus filhos já têm 6 e 8 anos, ainda tem comida que não quero, ainda tem comida que não gosto. O que é normal de uma criança que não gosta de algum alimento, quando é uma questão de preferência e quando é que eu começo a ligar o desconfiômetro de que é uma seletividade mesmo, que pode ser uma coisa maior? O assunto de seletividade alimentar, ele tem várias vertentes. A seletividade alimentar ela pode ser tanto por uma dificuldade de comportamento da criança estar aceitando algo diferente, como pode ser também por demanda orgânica, se é uma criança alérgica a algum alimento ou se é uma criança que tem algum desconforto gastrointestinal, então ela acaba ficando um pouco mais seletiva. E tem também a questão sensorial, que agora a gente está percebendo que está vindo uma grande demanda sensorial, e nessa demanda sensorial a criança começa a apresentar como se fossem pequenos nojos, de realmente não querer, um rostinho com a face mais de desconforto mesmo, não é aquela birra de não querer comer, é um desconforto de não estar conseguindo ingerir aquela textura, por exemplo. Então, varia muito a causa da seletividade. E no decorrer da introdução alimentar, a criança pode ter alguma dificuldade porque ela está aprendendo a ter contato com novas texturas. Então, por exemplo, começa a introdução alimentar, o pediatra orienta com frutinha amassadinha ou algum alimento salgado, amassado também. A criança, como está tendo o primeiro contato, pode ser que ela inicialmente não queira, porque é algo novo. Mas aí as tentativas continuam de acordo com o que a criança vai aceitando para não ser algo forçado, até que a gente vai vendo o quanto ela vai conseguindo. E aí sempre observar os comportamentos que ela apresenta. Se ela está com algum desconforto de dor ou se ela está com desconforto mais a nível de textura, como se fosse uma gastura com aquela textura que ela está sentindo. É comum, Sabrina, a criança dizer não quero, não gosto, sendo que nunca provou. Como é que a gente deve lidar com essa situação? Quando a criança não prova, ela já não sabe o que tem por ali. Né, o que tem no alimento. Se é um alimento que o cheiro incomoda, muito provavelmente ela não vai querer comer. Se é um alimento que a textura na mão dela incomoda, talvez ela também não queira provar. Se é uma criança que tem dificuldade de aceitar outras coisas novas, ela pode estar também dificultando essa aproximação de um alimento novo. E se for uma criança com dificuldade de textura, ela só de olhar muitas vezes vai recusar. Então a gente tem que ver qual é a entrada que essa criança nos permite, para que ela possa tocar o alimento ou para que ela possa sentir o cheiro desse alimento e no decorrer ela poder provar. Mas isso também vai muito do comportamento de quem está junto com a criança. Se eu estou forçando muito, aquilo está sendo quase uma ofensa, está sendo, entre muitas aspas, uma agressão, porque está sendo algo imposto e a criança está com alguma dificuldade. Então, o processo de alimentação ele tem que ser algo prazeroso. Se ele for mais incisivo, a criança vai ter a tendência de ter mais repulsa. Então, fica mais difícil dela provar. Então, as tentativas têm que ser gradativas e não tão forçadas. Porque nem a gente gostaria de ser forçada a comer algo que não gosta ou que não gosta muito da textura.
Então, a gente também não tem que forçar muito a criança com esse tipo de dificuldade. Eu tô aqui me recordando, Sabrina, de todas as vezes que eu tive que tomar bananada à força antes de ir para a escola, né? E tomei, era uma coisa que me dava muita gastura, só em falar me dá gastura quando eu me lembro da bananada, que era feita com leite morno, né? E por repetição, muitas vezes eu faço isso com os meus filhos também, vai ter que comer. Porque às vezes o que a gente observa? A gente serve alguma coisa para a criança diz que não quer, que não está com fome, que não sei o que, diz um monte de desculpa para a gente. Quando ele não quer comer, a gente vê algumas vezes a criança quer comer outra coisa. Ah, eu quero um biscoito, eu quero um iogurte, eu não quero isso, eu quero um pão, né? Então, como é a nossa postura quando a criança recusa um alimento? Como é que a gente, quanto família, quem está oferecendo, como você falou, que às vezes é uma babá também, né? Uma avó. Qual é a nossa postura quando a criança não quer aquele prato de refeição? Eu vou fazer uma comparação, certo? Me diga algo que você não gosta. Não gosta por não gostar do sabor. Uma coisa que também eu comi à força que eu nunca gostei foi fígado. Fígado, a textura, o gosto, o cheiro, tudo pra mim era ruim com fígado. Então vamos colocar a situação de que o seu almoço é fígado e você tem que comer. Mas se você não comer, você sabe que recusando, alguém vai te dar, por exemplo, um pote de sorvete. Você vai comer o fígado? Não. Então, muitas vezes isso acontece. A criança está com o prato de almoço, por exemplo, com coisas que normalmente ela até aceita, mas como ela gosta de outros alimentos, às vezes até uma criança um pouco maior, de 6 anos, que gosta muito de leite, tem dificuldade de aceitar alguns alimentos, mas o almoço, o arroz, o feijão, relativamente come bem. Mas sabe que, como a criança sabe que como ele dá trabalho para comer, sabe que isso incomoda a família, que a família não vai querer que ele fique sem comer. A partir do momento que ele rejeita um alimento que normalmente ele aceita, porque sabe que se ele recusar, a família não vai deixar com fome, vai dar o que ele gosta, como uma mamadeira de leite, ou um copo de leite, ou um pão com ovo, ele vai querer o pão com ovo, ou o copo de leite. Porque se ele sabe que recusando, a família vai ceder com algo que ele goste, então com certeza ele não vai querer comer. Então a gente tem que entender que situação a criança está passando, se é porque ele não aceita aquele alimento por uma dificuldade de textura ou de regurgitação ou alguma coisa que incomoda, ou se é porque sabendo que não vai comer, vai ter outro alimento que prefere. Então, aí cada caso é que tem que ser visto de uma forma individual, para poder ver exatamente se isso é mais uma questão comportamental, porque a criança não quer aquilo, porque quer uma outra coisa, e aí a outra coisa é dada porque ele não almoçou, por exemplo, ou se é um incômodo. Essa semana eu recebi um paciente nesse sentido. Ele tem uma seletividade alimentar, eu estou atendendo na hora do almoço, ele leva o almoço para minha sala e a gente está trabalhando o almoço dele. E quando eu terminei o atendimento, ele comeu somente a carne. Ele não comeu arroz e nem o feijão. Mas a gente está trabalhando a aceitação das texturas na mão, para que depois ele leve para a boca. E ele comeu somente a carne, mas a carne estava misturada com arroz, misturada com feijão. Ele pegava os pedacinhos de carne com a mão, então a mãozinha dele estava em contato com o arroz e o feijão, mas ele comia só a carne. E quando eu fui entregar essa criança, eu perguntei para a babá qual seria a próxima refeição dele. E aí ela disse que seria o leite logo que chegasse em casa, porque ele almoçou pouquinho. Então, ele vai sempre estar tendo esse tipo de comportamento associado à dificuldade que ele tem. Porque se eu estou reforçando esse comportamento dele de que ele comeu pouquinho e vai ter o leitinho que ele quer, mesmo que ele vá aceitando outras texturas, ele vai continuar comendo pouquinho, porque depois tem o leite que ele gosta. Mas na idade que ele está, de 4 anos, já não é adequado. Ele precisa ter um outro tipo de alimento. O leite não é para substituir as refeições principais. Então, porque acaba substituindo o almoço, e aí o lanchinho dele também é leite, e à noite também é leite, porque ele não quer comer outra coisa.
Entendi. Numa situação como essa, né? Então, o ideal seria não oferecer o leite. Ofereceria o quê? À tarde, por exemplo, no lanche da tarde. Porque eu já fiz com os meus filhos assim, a hora da confissão, né? Se não comer agora, vai comer na hora do lanche da tarde. Se não comer à tarde, vai comer na janta. Alguma hora você vai ter que comer, né? Enfim, o que é a postura? Eu devo realmente tentar trocar o cardápio, oferecer de outra forma ou insistir naquela forma? O cardápio tem que ser muito conversado junto com o pediatra e uma nutricionista materno-infantil. É o ideal, para que a gente veja dentro daquele leque de possibilidades o que a criança está aceitando e se aquilo que ele aceita está sendo nutritivo o suficiente para ele. Caso não, a gente vai vendo como a gente vai introduzindo novas texturas para que ele consiga ter um aporte nutricional. Mas, por exemplo, essa criança, que aí eu conversei com a babá e sugeri a ela que naquele dia não desse o leite pós-almoço, mas desse o leite no lanche, já que ele também tinha o hábito de tomar o leitinho no lanche. E aí eu tô esperando que ela me retorne para ver o que aconteceu. Porque se ele tomasse o leitinho pós-almoço, ia continuar do mesmo jeito. Então não tem como a gente estar trabalhando em terapia e orientando, tentar mudar esse padrão alimentar, mas em casa a coisa flui do mesmo jeito. Sabrina, esse assunto é tão interessante, assim, gera na gente tantos questionamentos, tantas dúvidas, porque nos remete à nossa história, né? De como foi que a gente lidou com o alimento e agora como mãe, como lidar com o alimento e o nosso filho, né? Então, ficou tantas dúvidas ainda que eu acho que nós vamos gravar uma sequência desse vídeo. Então vamos. Que eu quero entender e eu acho que é importante para que você que esteja em casa também possa entender qual o papel da terapia ocupacional no tratamento, no cuidado dessas crianças com essa seletividade alimentar.